A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela graça de Deus, nos encontramos mais uma vez no nosso Pentecostes Diário. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É bom estar unido a você. Eu, missionário Vinícius Fernandes, te acolho com alegria em mais uma semana da graça de Deus na nossa vida. Oportunidade de buscarmos o Espírito Santo para sermos conduzidos por Ele, para que a nossa vida seja diferente. Por causa do Espírito que atua, que trabalha nos nossos corações e deseja nos levar cada vez mais a uma intimidade mais profunda com o coração de Deus. Pentecostes Diário. Meditação. Partilho com você a respeito de uma realidade muito bonita, que é uma grande obra do Espírito Santo e que, pela graça de Deus, nos tempos atuais, tem sido executada de maneira intensa na igreja, que é a realidade dos carismas do Espírito Santo. Falar sobre a ação carismática do Espírito no mundo, na igreja. E ao falar de carisma, precisamos entender que é uma graça, um dom que Deus oferece para o bem comum. Todo carisma é bom. Todo carisma é para o bem. E aqui, isso é algo que está para além, digamos assim, daquele que o recebe. Claro, quem recebe uma graça de Deus é favorecido por essa graça, certamente. Mas a igreja distingue para nós, por exemplo, aqueles dons infusos, os 7 dons que nós aprendemos na catequese, quando nos preparamos para o sacramento do crisma, e onde ali naquele momento são derramados em abundância sobre nós, eles são para a nossa santificação pessoal, para que eu e você estejamos mais unidos a Deus e que a nossa vida seja também um sinal para o mundo. Mas aqui, quando falamos dos dons infusos, digamos assim, o principal objetivo do Espírito Santo é que eu e você sejamos santos. Agora, quando falamos dos dons carismáticos, quando falamos dos carismas, são presentes que Deus dá para a sua igreja. E claro, esses presentes são entregues, digamos assim, por meio de algumas pessoas ou de um grupo de pessoas. E aqui nós podemos falar dos carismas pessoais. Por exemplo, São Paulo cita vários na carta aos Coríntios. Te convido a fazer a leitura dos capítulos 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios, onde há uma explicação belíssima de São Paulo a respeito dessa realidade. E nós vamos ver que existem aqueles carismas que, por exemplo, a oração em línguas, a interpretação, a profecia, que Deus concede para uma pessoa, para várias pessoas, mas que são diferentes para cada pessoa e que todos colocados a serviço do bem comum faz com que a igreja, corpo de Cristo, e São Paulo usa essa grande parábola, por assim dizer, essa metáfora bonita, onde cada membro com a sua função faz com que o corpo como um todo cresça e cumpra a sua missão. Para isso são os carismas. Não são para ficar fechados em quem recebe. Primeiro ponto. E também podemos pensar aqui nos carismas, digamos assim, que geram comunidade. E aqui não só no sentido que nós entendemos de novas comunidades, mas que fazem com que um grupo de pessoas unidos ali ao redor daquela graça que Deus deu sejam também esses instrumentos na vida da igreja. E aqui eu preciso falar a respeito do carisma Coração Fiel. Resposta de Deus
para os tempos atuais. Inspiração do próprio Espírito Santo, e quem disse isso foi a igreja, que nos reconheceu como um carisma autêntico, e louvado seja Deus por isso. Agradeço ao Senhor por fazer parte, por pertencer ao carisma Coração Fiel. E por meio desse carisma, de um jeito próprio, de um jeito específico, somos chamados a revelar, digamos assim, um aspecto do rosto de Cristo para a humanidade. No nosso caso, ter e favorecer esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, anunciando a divina misericórdia que brota do seu coração fiel para conquistar e reconquistar outros corações para Ele, para o Cristo e para a sua igreja. Foi por isso que o Espírito Santo suscitou o carisma Coração Fiel no mundo, com essa finalidade. Entende aqui essa criatividade maravilhosa do Espírito Santo, que concede graças particulares, né? Não são para todos, mas todos são alvo. E aqui nós vamos falar mais sobre isso ao longo desses dias, porque é muito bonito entender, acolher e viver à luz da ação carismática do Espírito Santo, que, por zelar da sua igreja, suscita, concede, dá como presente para nós os carismas, para que sejamos instrumentos e que mais e mais corações, almas sejam santificadas, alcançadas pela graça de Deus. A graça santificante Deus concede para todos. Todos nós precisamos do dom de Deus para sermos salvos, viu? E aqui é outra distinção importante de fazer. No caso dos carismas, o Senhor escolhe, e aqui é Ele. E a nós cabe louvar e acolher aquilo que é presente, é dom do Espírito para nós, para o bem comum. Louvemos juntos ao Senhor. Pentecostes Diário. Oração. Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar pelo grande amor que o Senhor nos revela. Um amor que se traduz de maneira tão criativa, tão bonita, tão maravilhosa, ao conceder para nós, seus filhos, para a nossa igreja, tantos carismas, tantos dons para o serviço, para que a nossa vida se torne um dom também para o outro, assim como o Senhor é dom do Pai para nós. Obrigado, Espírito Santo, porque através dos carismas que o Senhor nos concede, o Senhor nos une mais ainda à sua pessoa e nos faz esses instrumentos. Obrigado, Espírito Santo, pelo carisma Coração Fiel, que tanto bem tem feito a tantas vidas, a tantos corações, inclusive a minha, que um dia fui alcançado e que hoje caminho nessa bonita espiritualidade que o Senhor quis suscitar. Pedimos, Senhor, a graça de sermos fiéis. Queremos, Senhor, acolher, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor, na sua maravilhosa e perfeita inspiração, traz ao nosso coração. Queremos viver conforme os desígnios do Senhor para nós. Graças a Deus, o Espírito Santo é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Caminhemos cada vez mais debaixo dessa graça, unidos ao Espírito Santo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.